Boa noite a todos. Hoje estou aqui meio perdido com o computador aqui. No meio da oração ele começou a tocar aqui uma música. Mas dou as boas-vindas a todos vocês. Que Deus possa estar presente no lar de cada um de vocês. Hoje nós estamos no nosso quinto estudo, onde nós vamos estudar a estrutura. Estivemos estudando já a estrutura de Daniel e Apocalipse na semana passada. E hoje nós vamos estudar um pouco mais dessa estrutura, mas vamos analisar o texto em Apocalipse, Apocalipse 12, e nós vamos tentar entender um pouco melhor com relação à questão da estrutura das profecias, a estrutura dos livros proféticos. Na próxima semana nós vamos começar a estudar a estrutura de Daniel 11, né, e nós vamos ver e vamos dar mais detalhes com relação ao respeito do último reino, o último reino antes da volta de Jesus, e vocês vão ver o quão interessante será para cada um de nós. Hoje nós vamos dar uma olhada nas profecias em Apocalipse 12, na estrutura, sobretudo, porque as profecias nós vamos trabalhar de uma maneira diferente, mas é importante a gente ter sempre em mente que as profecias de Daniel e Apocalipse, elas se complementam e se relacionam, mas que a base de todas as profecias, qual é? Alguém pode me dizer? Olha, hoje eu gostaria que vocês, quem puder, não tiver aí crianças ou se estiver num ambiente de silêncio, pode deixar o vosso microfone aberto e participar um pouco também, para que a gente vou fazer algumas perguntas que vocês possam participar, ok? Então, alguém se lembra qual seria? Oi? Seria o santuário? Não, a base de todas as profecias, sim, o santuário, ele vai trazer, a gente vai falar sobre isso um pouco mais à frente, ele vai trazer uma estrutura muito importante, sobretudo ali em Apocalipse, que vai nos ajudar, os passos do santuário vão nos ajudar nisso, mas a base para construir a nossa estrutura dentro do historicismo seria Daniel 2, que foi aquilo que a gente viu, que é o esqueleto, né, de todas as profecias. E aí, as outras profecias, elas vão colocando como se a gente tivesse um esqueleto, onde a gente vai colocando depois os músculos, a pele, e vamos colocando as outras partes para completar a nossa estrutura. Então, Daniel 2 vai ser a base de todas as outras profecias. Então, por que isso é importante? Porque todas as outras profecias, elas têm que encaixar perfeitamente em Daniel 2, ou seja, naqueles reinos, naquela estrutura de reinos que nós vimos até a volta de Cristo, ok? Então, tudo em Apocalipse, elas têm que se encaixar nas partes de Daniel 2. Em Apocalipse 12, vamos abrir nossas Bíblias hoje, em Apocalipse 12, e vamos ter aqui todo um desenho, a estrutura da grande controvérsia, ou seja, entre o bem e o mal, né? Nós vimos que em Apocalipse 2, em Daniel 2, nós tínhamos a estrutura desde os dias de Daniel, né, até a segunda vinda. Ok? Mas, em Apocalipse 12, nós temos toda a história da controvérsia, do grande conflito entre o bem e o mal, desde que ela começou, no céu, até o conflito final contra o remanescente, quando Cristo vencerá. Isso é muito importante e muito interessante, porque nós vamos ver que depois Apocalipse vai começar a andar um pouco mais para frente, já não vai falar desde a partir da grande controvérsia, mas ele vai se situar em um determinado tempo na história, e cada vez mais os textos de Apocalipse vão dando mais informação sobre o tempo que nós estamos vivendo hoje, ok? Então vamos ler Apocalipse no capítulo 12, versículo 7. Diz assim, quem tiver a Bíblia aí, acompanhe comigo. Apocalipse 12, versículo 7 diz assim: houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Nós vemos aqui uma grande batalha no céu. E qual foi o resultado dessa primeira parte, né, desse grande conflito entre o bem e o mal? Quem é que ganhou desde o começo? Foi Cristo que ganhou desde o começo. Foi Deus que ganhou, né? E quem é que vai ganhar no final? Com certeza, Deus vai ganhar no final. E nós temos que ter sempre em mente essa questão, que Deus controla o tempo, Deus controla as nações, Deus controla os acontecimentos da história. Versículo 8 e 9, vamos ler. Diz assim: todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás,
o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Qual a primeira etapa da grande controvérsia? A primeira etapa da grande controvérsia se passou não aqui na terra, mas ela se passou no céu. Quando Satanás se rebelou contra Deus e levou consigo a terça parte dos anjos, a terça parte das estrelas do céu, arrastou consigo a terça parte dos anjos. E depois, o que aconteceu? Vamos ler no versículo 1. Versículo 1. Olha que interessante, porque a estrutura de Apocalipse, ela vai, muitas vezes, ela vai dar uma informação e vai voltar atrás para dar um pouco mais de informação daquilo que ele já falou. O texto de Daniel vai fazer a mesma coisa, e aqui a gente vê isso dentro de uma estrutura no próprio capítulo, no capítulo 12. Então a gente viu no versículo 7 falando sobre a grande controvérsia que começou antes, não é? No entanto, nós vamos tentar situar-nos agora, Apocalipse 12, aqui no versículo 1, o que é que ele diz? Vamos ler. Diz assim, viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a luz debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Ok? Então, vamos tentar identificar aqui essa mulher. O que representa uma mulher na Bíblia? Por favor? Ninguém? Igreja. Igreja. Amém. Como sabem isso? Como é que nós sabemos que a igreja representa a mulher? Como é que provamos isso? Que está na Bíblia. Tá na Bíblia, tá na Bíblia. Então, olha, eu vou dar os versículos para vocês, quem quiser apontar. Não vamos ler, tá bom? Mas eu dou-vos os versículos, quem quiser apontar. Tá em 2 Coríntios 11, 2, faz referência da mulher como sendo o povo de Deus. Efésios 5, 25 e 28, também faz referência disso. Miqueias 4, 9 e 10. E também Isaías 66, versículo 7. Ok? Sabe, uma coisa muito importante, muito interessante para a gente usar no nosso estudo da Bíblia é uma concordância bíblica. Eu tenho uma, hoje a gente pode usar uma concordância também online, né? Mas eu tenho uma concordância bíblica, ela não está aqui, está em Portugal, ainda não tive a oportunidade de trazê-la, mas já está me fazendo falta, sobretudo nesses estudos que estamos fazendo. Ela é um livro bem grosso, parece um dicionário, onde você procura pela palavra e tem ali todos os textos bíblicos onde você vai encontrar essa palavra, ok? O mesmo se faz com diversos assuntos quando você quer estudar a fundo determinado assunto. Então, olha só, também podemos ler o livro de Joel, né? O Joel foi um profeta que representava, que por meio da sua vida, ele representava o relacionamento de Deus com a sua igreja. Ele tinha uma mulher, ele casou-se com uma prostituta, e representando a igreja de Deus, ou o povo de Deus, na sua infidelidade, nas maneiras que tantas vezes se afastavam de Deus, dos caminhos de Deus, e voltavam atrás. Então a gente vê mais uma vez aí refletindo e apresentando a mulher como sendo a igreja, não é? Sendo igreja. Não vamos dizer que igreja de Deus, mas sendo igreja, porque mais à frente nós vamos encontrar em Apocalipse que existe 2 tipos de mulheres, ou seja, que representam 2 tipos de igrejas, 2 tipos de povos de Deus. Quando eu falo igreja, nós estamos falando do povo de Deus e o povo que se denomina povo de Deus, mas que na realidade não é. Ok? Então, nós temos algumas características aqui. No versículo 1, ela está vestida do sol, não é? O que representa o sol? O sol, ele vai representar Cristo Jesus, o sol da justiça. Lembra do texto bíblico que fala que Jesus Cristo é o sol da justiça? O Novo Testamento também representa Cristo, representa esse sol. O Novo Testamento representa esse sol que nasceria, porque o Novo Testamento dá testemunho explícito de Cristo Jesus, a vivência de Cristo Jesus aqui na Terra, ok? Só que o texto diz que ela tinha a lua debaixo dos pés. O que isso quer dizer? Olha que interessante. O que dá testemunho de Jesus? O que é Cristo Jesus aqui na Terra? Sua palavra. A palavra de Deus. A palavra de Deus é a que dá testemunho de Jesus. Não disse Jesus lá em João 5, ele diz, examinai as Escrituras, porque elas dão testemunho de mim?
Quem é que dá testemunho? De quem é que a lua dá testemunho? Não, a lua. De quem que a lua? Falando dos astros, de quem que a lua dá testemunho? Do sol. Do sol, exatamente. Porque a lua reflete a luz do sol. Então a lua dá testemunho do sol. E de quem dá testemunho o Antigo Testamento? De Cristo Jesus. Por isso é que ele fala, examinai as Escrituras, porque elas dão testemunho de mim. Elas testificam de mim. Então, porque todo o Antigo Testamento apontava para quem? Para Cristo. Por isso é que essa mulher tinha a lua debaixo de seus pés, refletindo o sol da justiça. Ok? Então, ela dava testemunho, o Antigo Testamento, que dava testemunho de Cristo. A igreja do Antigo Testamento tinha a esperança naquele momento de que se ia levantar o sol da justiça, Cristo, o Messias, a promessa, e que essa mulher, aqui o texto nos diz que essa mulher, ela tem na cabeça o quê? 12 estrelas. O que são essas estrelas na Bíblia? O que representam as estrelas? Podem participar, ajudem-me. O que representam as estrelas na Bíblia? Nós tínhamos visto que Satanás tinha arrastado a terça parte das estrelas do céu, ou seja, a gente vê que representam anjos, mas também na Bíblia ela representa pessoas. As pessoas que foram alcançadas. Olha, pessoas que foram alcançadas. Lembram aí que a gente disse que vai ter uma coroa, uma estrela na nossa coroa? Lembram disso? Foi bem visto aí pela Ana. Nós vamos ter estrelas na nossa coroa que representam o quê? Pessoas. Então, olha só, o texto está falando que tem 12 estrelas na sua cabeça. E o que isso quer representar? O que representam essas estrelas? Anjos, também homens, seres humanos que seguem a Deus, nesse caso, né? E o que representa o número 12? No Antigo Testamento, já que a gente viu que ela está refletindo... 12 discípulos. Os 12 discípulos, as 12 tribos de Israel, a gente vê que tem aí toda peço desculpa, Simbologia. Desculpa? É uma simbologia, assim como o número Exatamente, 7. obrigado. Né? Exatamente, fugiu a minha palavra. Uma simbologia, e a gente vai encontrar isso muitas vezes, desde no Antigo Testamento, fazendo uma simbologia para aquilo que iria acontecer também no Novo Testamento. Por isso é que são 12 tribos de Israel e por isso é que são 12 apóstolos, ok? Os 12 discípulos de Jesus ali. Então, o povo de Israel era a igreja de Deus no Antigo Testamento. Jesus nasceu do povo de Israel, tá certo? Então, ele era descendente de Abraão, ele era descendente de Davi, segundo Gálatas 3, segundo Romanos 1, nos descreve isso. Então, ele era descendência dos patriarcas. Ok? Agora vamos ler o versículo 2. Olha só o que diz. A gente diz que tinha a lua debaixo dos pés, né? Sua coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Ok? Então, por que ela está gritando e chorando? Aqui diz porque ela tem dores de parto, porque ela grita, está gemendo, vai dar à luz. Porque ela vai ter um filho, né? Ela desejava ter um filho. Ela desejava ter um filho. Agora, a igreja no Antigo Testamento, ela anelava e chorava mais que qualquer outra coisa. Ela clamava e chorava para que viesse quem? Para que viesse o Messias, para que viesse o Salvador. O povo de Israel anelava pelo Messias. E, infelizmente, até hoje estão à espera do Messias, né? Que já veio. E, assim, essa igreja de Deus no Antigo Testamento está representado pelas 12 estrelas, as 12 tribos de Israel, que está parada sobre a lua, que é o Antigo Testamento. Então, ela está vestida do sol, que é Jesus Cristo, que está vindo no Novo Testamento. Ela está chorando e gemendo para que venha o Messias. Olha só o que diz o versículo 3. Viu-se também outro sinal no céu, e eis que um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas suas cabeças 7 diademas. Muito bem. Versículo 4 diz assim: a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Versículo 5: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho
foi arrebatado para Deus até o seu trono. Ok, então a gente tem bastante informação aqui, que esses 3 versículos vão ocupar um grande percurso aqui na história da igreja. Então, a gente está vendo que o povo de Israel anelava e esperava pelo Messias, né? Então, foi visto aqui um outro sinal no céu. Note que é importante que nós vemos que a mulher representa a igreja em um momento da história antes de Cristo, antes que Cristo nascesse, porque ela estava para dar a luz, ela estava esperando, né, que Jesus viesse. E aqui a gente vê que esse nascimento era do Messias, porque ele era o filho varão que iria reger as nações com cetro de ferro. Então, estou falando do Messias que viria e que foi arrebatado para Deus mais à frente. Então, não podia ser depois de Cristo. Isso é muito importante, porque algumas pessoas entendem esse texto aqui como sendo depois de Cristo, o texto de Apocalipse. Então, a gente vai ver aqui que nós estamos tratando mais uma vez de historicismo, ok? Nós estamos abarcando a história da humanidade e a história desde aqui, especialmente em capítulo 12, de uma maneira mais alargada, porque começa lá no conflito nos céus, ok? Então, e o dragão se parou diante da mulher. E olha só que interessante, de onde é que vem essa história aqui nos primeiros versículos, né? No versículo 5 aqui, em Apocalipse 12, no Antigo Testamento. Onde é que nós vemos no Antigo Testamento isso acontecendo? Algo parecido com isso. Alguém se lembra? Não? Então, no tempo em que Israel era escravo no Egito. Eva ia dar à luz. No tempo em que Israel era escravo no Egito, isso é muito incrível, a maneira como, mais uma vez, a Bíblia vai fazer essa associação. Olha só, como é que se chamava Faraó no Antigo Testamento? Alguém sabe? Vamos a Ezequiel 29:3. Ezequiel capítulo 29, versículo 3. Faraó. 29, versículo 3, exatamente diz assim. Fala e diz, assim diz o Senhor, eis-me contra ti, o faraó do Egito, o grande dragão. Algumas traduções vão fazer como crocodilo, mas não sei se na vossa está dizendo o dragão ou o crocodilo. A minha é crocodilo. Ok. Algumas traduções vão traduzir como crocodilo, mas em muitas outras traduções você vai encontrar que vai dizer Faraó, rei do Egito, o grande dragão, que te deitas no meio dos seus rios e que dizes, este rio é meu, né? Então, Ezequiel 29:3, ele vai se referir ao Faraó como o grande dragão. Agora, o povo de Israel, ele clamava e gemia por libertação lá, na época em que ele estava cativo no Egito. Então, vamos dar uma olhada no Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2. No versículo 23 a 25, olha só o que diz. Diz assim, decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam a servidão por causa dela, clamavam, e o seu clamor subiu até Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Olha que lindo. Não é por acaso que isso está aqui, que o texto está dizendo, que eles clamavam e gemiam por libertação. Eles anelavam, o povo de Israel anelavam, eles desejavam um libertador. Mas no Egito estava o grande dragão diante deles. Olha que interessante. Olha a associação ali com o Apocalipse no capítulo 12. O meu Deus, o nosso Deus, então envia o libertador ali no Egito, chamado Moisés. E quando nasce Moisés, o dragão se para ao lado da mulher para devorar o seu filho. Todas as crianças menores de 2 anos, vocês se lembram muito bem da história, né? E isso não se passou só com Moisés no Egito, mas se passou também com Jesus. Vocês se lembram disso? Que Jesus também foi ameaçado, as crianças menores de 2 anos foi mandado que elas fossem mortas por causa do suposto Messias que poderia ter nascido em Belém. Então,
nós vemos toda essa simbologia vinda da história de Israel. Sabemos que estão gemendo para que venha o libertador. Deus prepara o nascimento do libertador Moisés. O grande dragão se para ao lado da mulher para devorar o seu filho. E vemos que interessante é que Moisés foi protegido no Egito. Lembra que ele foi protegido no Egito, porque a filha do faraó foi quem cuidou dele. Ele foi protegido no próprio Egito. E Jesus também foi protegido no Egito. Porque Deus falou para José, sai e vai para o Egito, vai para a terra do Egito e fica lá até que vocês possam voltar. Coincidência? Não, não é coincidência. Deus está no controle da história. E Jesus vai ao deserto para ser tentado por 40 dias e como preparação para o seu ministério. Enquanto Moisés vai 40 anos ao deserto para preparar-se para o seu ministério. Jesus, depois de ser tentado, dá um sermão e uma lei, a lei do seu reino, né, sobre a montanha. Enquanto Moisés, depois, dá a lei de Deus no Monte Sinai. E depois Moisés morre e é arrebatado a Deus e ao seu trono. E da mesma maneira como Jesus morre e é arrebatado a Deus e ao seu trono. De onde é que vem toda essa terminologia de Apocalipse? Ele está relatando a história de Moisés. No entanto, que período é que nós estamos relatando aqui na história dessa mulher? Nós estamos no período em que nasceu Jesus. No período de qual império? Qual império estava reinando naquele momento quando nasceu Jesus? Império Romano. O Império Romano. Exatamente. Era Roma Imperial que estava reinando naquele momento. Roma Imperial estava no seu poder. Eles tinham dominado cerca de 60 anos antes do nascimento de Jesus. Eles tinham conquistado ali a Terra Santa, né? E então ele está reinando naquele momento e começa no Antigo Testamento, então, e depois vem o Messias e nós estamos depois disso, o que surge? Roma pagã, não é? A Roma Imperial. Agora, qual é a seguinte etapa? Nós temos Roma Imperial. Qual é a seguinte etapa? Depois de Roma Imperial, o que vinha em Daniel? Olhamos para o nosso esqueleto, o que vem depois de Roma? Barro e ferro. A mistura de barro e ferro. Vem, então, Roma papal, ou vem a mistura da religião, não é? Então, pode ser diferente em Apocalipse 12? Não pode ser diferente. Porque nós já vimos que a nossa estrutura vai mostrar que vai haver essa mistura de religião e império político, não é? Então, como nós vimos na nossa estrutura, não pode ser diferente de Apocalipse 12. Toda a estrutura, ela não pode se contradizer. Então, Apocalipse 12, versículo 13 e 14. Vamos ler? Diz assim, quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher, que dera à luz a um filho varão. E foram dadas à mulher duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Ok, nós vemos, quando lemos cuidadosamente Apocalipse capítulo 12, nós vemos algumas características aqui desse grande dragão, que vão apontar depois que ela tinha 10 chifres, aí a gente já vê essa divisão dos reinos, as diademas, etc. Mas nós não temos tempo de ver isso, porque nós estamos analisando a estrutura. Depois nós vamos ver mais a fundo essa questão, alguns detalhes, mas eu quero me deter aqui nessa questão. Nós vimos aqui algumas coisas interessantes. Essa mulher, o dragão ficou irado contra ela, começou a perseguir ela, né? E aqui diz que ela fugiu, foi-lhe dado asas de águia, para que ela voasse ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Onde é que a gente já viu esse um tempo, 2 tempos e metade de um tempo aqui? Em Daniel 7:25. Exatamente. A gente já viu lá em Daniel 7:25, que falava sobre que período? Um período em que já não era só Roma Imperial, mas já havia a mistura de Roma Papal e Roma Imperial. Ok? Então a gente vai ver o mesmo período aqui, não é coincidência, a gente está falando sobre o mesmo período que é de 538 depois de Cristo, perdão, até 1798 depois de Cristo, que completa exatamente os 1260 anos.
ok? Algo importante, Apocalipse, há um texto que não aparece aqui nem em Apocalipse, nem em Daniel 2, nem em Daniel 7. E é um texto que ele vai falar, ele vai dar mais detalhes depois sobre a questão dessa ferida, desse grande dragão, ou desse poder que iria ser ferido de morte. Nós vamos ver isso com mais detalhes na próxima semana, quando falarmos sobre Daniel 11, e ele vai aparecer lá em Daniel 11 e vai aparecer aqui em Apocalipse também, no capítulo 12. Então vamos ver aqui, vamos ler versículo 15 e 16. Diz assim: então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Muito bem. Então, temos aqui mais algumas coisas um pouquinho... Pode ser um pouco confuso e difícil, aparentemente difícil de entendermos, mas a gente vê aqui que a terra ajuda a mulher, né? Um pequeno socorro que vem para ela, porque a serpente lançou, desde a sua boca, um rio. O que representa o rio na Bíblia? O que representa águas na Bíblia? Multidão. Água é povo. Multidão de pessoas, muitas pessoas. Então, a gente vai ver que ele... Então, o que isso quer dizer? Então, muitas pessoas, milhares de pessoas estavam perseguindo a mulher. Então, a gente vê que a serpente lançou grande perseguição à mulher. Então, o que acontece depois? Aqui diz que a terra abriu a sua boca e ajudou a mulher. O que isso quer dizer? Quando a igreja na Europa estava sendo perseguida, cruelmente perseguida, para onde é que as pessoas fugiram? Para as montanhas. Sim, em um período elas fugiram para as montanhas, elas foram para os valdenses. Também podemos entender isso, porque era um lugar onde não havia muitas pessoas, mas houve uma outra fuga maior, em grande proporção. A partir dos anos 1620, mais ou menos, os peregrinos começam a ir para o Novo Mundo, para os Estados Unidos. Exatamente. E os Estados Unidos absorvem essas pessoas que vêm fugindo dessa grande perseguição. E muitas pessoas fugiam para o Novo Mundo. Por isso é que o Novo Mundo, os Estados Unidos, era considerado um país protestante, porque eles fugiram de toda essa perseguição católica e foram para o Novo Mundo, e era um país democrático, onde havia liberdade, e ele vem perdendo essa liberdade com o tempo, com o passar dos anos, né? Agora vocês podem perguntar, onde é que está o leão, o urso e o leopardo que nós já tínhamos visto lá do outro lado? Nós já vamos ver, e nós vamos ver ele depois em Apocalipse 13, vai aparecer. Agora o versículo 17, olha só o que diz. Irou-se o dragão contra a mulher, foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Meus queridos, maravilhoso. Deus seja louvado por isso. O versículo 17 está falando sobre você. O versículo 17 está falando sobre cada um de nós. Porque se a gente analisar bem o tempo que nós estamos vivendo, nós estamos falando de uma perseguição, ela foi para o deserto, não é? Ou seja, o povo foi para os Estados Unidos, e a partir daí a gente tem uma questão. A verdadeira igreja, a igreja final de Deus, ela não poderia se levantar antes que se cumprisse os 1260 dias, ok? As 1260 tardes e manhãs. Então, somente depois do ano de 1798 é que poderia nascer a última igreja, a igreja de Deus, o último período da história da humanidade. Então, Daniel 8 vai nos apresentar as 2.300 tardes e manhãs, e nós sabemos que elas se cumpriram com exatidão em 1844, exatamente no momento onde se levantou um movimento. Agora, talvez você possa dizer, é o meu movimento, né? É a minha igreja, é a igreja de Deus. Mas, meus queridos,
Não é a igreja adventista que é a igreja de Deus. É Laodiceia. É Laodiceia. Porque existe uma igreja invisível. Existe todo um povo em que Deus vai chamar em um momento. E a gente vai ver isso em Apocalipse 17, Apocalipse 18. A gente vai ver que Deus vai fazer um chamado especial. Então, Laodiceia. Diz, irmã. Saia dela, povo meu. Exatamente. E Laodiceia, meus queridos, é importante a gente mencionar, Laodiceia, Laodiceia. Laodiceia não é Babilônia. Há uma distinção aqui. Laodiceia. Por isso, meus queridos, Laodiceia, ela é apresentada como sendo uma igreja falha, uma igreja morna, mas é o povo de Deus. E diz, não, por isso eu queria dizer para vocês uma coisa muito importante. Não dirija as vossas armas, nem façam caso àquele que coloca as metralhadoras contra a igreja. Porque nós temos que colocar as nossas metralhadoras é contra o diabo, não é contra a igreja. Quando Deus fizer a sacudidura, porque isso pertence a Deus, então Deus vai encarregar disso. E na sacudidura bíblica, né, não é o bom que sai da igreja e o mal que fica. E sim, o mal é que sai e o bom fica, ok? Então, eu saio da igreja, então eu sou bom? Não. Fica dentro da igreja e seja bom dentro da igreja. Ok? Isso é muito importante de nós entendermos. Apocalipse no capítulo 13, vamos ver rapidamente aqui, porque o nosso tempo já se esgotou. Apocalipse capítulo 13, versículo 1 e 2. Só para a gente dar aqui uma pincelada na estrutura. Diz assim, vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como o de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Ok, então a gente vai ver aqui que aparece aqui essa besta com algumas características de animais que nós já tínhamos visto antes. Não é? Nós tínhamos visto lá em Daniel 7. Então, o que acontece aqui? Em que ordem é que se encontram esses animais em Apocalipse? Olha só, o que aparece aqui? Ele aparece o leopardo, o urso e o leão. Só que lá em Daniel 7 aparece o leão, o urso e o leopardo. Por quê? Porque Daniel está olhando para frente, mas João, quando vê a visão, ele está olhando para trás. Porque ele vê a visão, ele está no ano, ali no primeiro século da história, né, da nossa era, quando Jesus já tinha vindo, quando essa igreja já tinha sido perseguida, o dragão já tinha parado sobre a mulher, Jesus já tinha sido arrebatado até Deus, e ele olha para trás. Então ele coloca na ordem que ele vê, não é? Ele vê o leopardo, o urso, que é a Medopérsia, e depois vê o leão, que era a Babilônia. Meus queridos, todas as peças se encaixam perfeitamente na profecia. Deus é maravilhoso. E Ele colocou ao nosso dispor, colocou à nossa disposição tudo isso de maneira muito detalhada. O versículo 4, 5 e 6 diz assim, e adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E a gente vê o mesmo período. Se você fizer a conta, 42 meses, vai dar exatamente 1.260 dias, ou 1.260 anos. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Muito bem. Nós temos que conectar isso a Daniel e Apocalipse, porque Apocalipse dá muito mais detalhes. Ele vai começar a esmiuçar e a dar mais detalhes sobre essa besta, sobre esse último poder que nasce, e o corno pequeno que recebe poder, essa besta que recebe poder por 42 meses, ok? E diz o mesmo em Daniel 7 e Daniel 8, claro que sim, diz exatamente o mesmo, mas nós vamos ver que essa ferida no versículo 3, ela diz, envie uma das suas cabeças que foi golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Agora, qual é o poder
Qual é o poder depois dessa besta? Qual o poder que aparece depois dessa besta? Apocalipse 13, versículo 9 e 10, nós vemos que aparece aqui: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Se alguém leva se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Olha só, a gente vê que essa besta foi ferida de morte. E aqui está dizendo, se alguém leva em cativeiro, para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário seja que seja morto a espada. O que está dizendo aqui? Meus queridos, quando você analisa a história e vê 1798, quando o general Berthier, com Napoleão, aprisiona o Papa, eles matam milhares de padres. Eles matam milhares de pessoas que trabalhavam para a Igreja Católica. E por isso se cumpre aí, nesse momento, em 1798, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Se alguém leva cativo, se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. E acontece e se cumpre exatamente aí essa questão. Versículo 11 nos diz: vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como o dragão. Agora, quem é que ajudou a mulher em Apocalipse 12? De onde é que surge a besta agora? Da terra. Lembra? Apocalipse 12, a gente viu que da terra, a terra tinha ajudado a mulher. Mas aqui a gente vê que surge uma besta, uma segunda besta que vai emergir da terra. Mas ela tem características de cordeiro. Ela é muito mansinha. Ela fala bem. Ela apresenta bondade no seu princípio. Só que nós vemos que ela deve ser um poder que se levanta depois de 1798. Não pode ser Rússia, não pode ser nada dessas outras coisas. Só pode ser os Estados Unidos, porque ela vem da terra, assim, do mesmo jeito como foi a terra que absorveu os cristãos. Ok? Então é o mesmo poder. Os Estados Unidos representam essa segunda besta que emerge aqui. Ela começa, então, como cristãos, como cordeiro, mas de repente ela começa a falar como o dragão. Como o dragão de Apocalipse 12, versículo 7. Mas aqui nós vamos ver que esta segunda besta, ela vai se levantar e vai levantar uma imagem para a primeira besta, para aquele poder religioso. Aqui nós vamos ver em Apocalipse 13. Ou seja, ela vai restaurar o poder do papado. Aquela ferida que tinha sido dada ali em Apocalipse 13, no versículo 3, ela vai ser curada. Então, está dizendo que os Estados Unidos vai dar poder ao papado. Claramente, o texto vai nos dizer isso. Nós vamos ver depois com mais pormenor, mas o importante aqui para nós é nós termos estrutura, vemos a estrutura disso tudo. Nós vamos ver novamente o poder político e religioso se unindo. O poder político representado aqui já pelos Estados Unidos, sobretudo, dando poder a essa besta, ok? Nós vamos ver essa estrutura também, toda essa estrutura também em Apocalipse capítulo 17. Nós não vamos olhar, mas quando nós estudarmos Apocalipse 17, nós vamos ver essa mesma estrutura sendo mostrada para cada um de nós. E o que a gente vê aqui, sem dúvida nenhuma, historicismo. Vemos, sem dúvida nenhuma, os acontecimentos da história da humanidade apontando para que nós estamos vivendo nos últimos tempos da história da humanidade. Depois de 1844, estamos vivendo no tempo do fim. Nós somos o último movimento que se levantou para revelar as verdades bíblicas, as verdades a respeito de Deus e a respeito dos mandamentos. Lembram do texto que nós lemos? Que o dragão se irou contra os remanescentes, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Na semana que vem nós vamos analisar capítulo 11 de Daniel e aí sim nós vamos entrar a fundo nas profecias. Até o momento nós estivemos estudando a estrutura, estivemos estudando aquilo que outras pessoas pensam com relação a isso, e nós vamos agora aprofundar-nos no capítulo de Daniel a partir da próxima semana, se Deus quiser. Amém. Que o Senhor vos abençoe e uma boa semana a todos vocês. Vamos cantar então um hino final. Qual é o hino, Milena? De hoje em diante. Ok.
barco te alcança o pão. Eu encontrei sua luz. De hoje em diante, escolho amar, pois eu tenho paz e só Jesus pode dar. De hoje em diante, Senhor do universo, és minha esperança, santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver. Acima de tudo escolho viver por Jesus, em resposta ao grande preço que já foi pago na cruz. Eu sigo teus passos pra não me perder. Descobri que és minha razão de viver. De hoje em diante, Senhor do universo, és minha esperança, santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver. Senhor do universo, és minha esperança, santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver. Pois tu és a razão do meu viver. Tu és a razão do meu viver. Muito bem. Vamos... só uma questão aqui que me colocaram. O livro sobre a igreja que representado pela mulher adúltera é Oséias e não Joel. Me parece que eu disse Joel, né? O profeta Oséias, ok? A libertação dos Estados Unidos era religiosa, porque havia um problema da escravatura e racismo do índio e negros. Ok, era um comentário que fizeram exatamente. A libertação era religiosa, evidentemente, e havia aqui nós sabemos dos outros problemas que existiam. No entanto, ela se denominava protestante. Muito bem, vamos orar, vamos terminar, que o Senhor vos abençoe. Eu gostaria só de mencionar, na próxima semana vamos começar a estudar Daniel 11. Eu vou tentar não me alargar tanto. Era importante que a gente terminasse a estrutura, porque senão ficava um pouco pouca coisa para dar depois, e como a gente vê de uma maneira completa aqui em Apocalipse 12 e 13 juntos, ok? Então vamos orar. Eterno e querido Deus, nós te agradecemos, Senhor,
pela oportunidade que o Senhor nos deu de abrirmos a Tua palavra nesta noite e vermos da maneira poderosa como o Senhor tratou de tudo, como o Senhor tem o controle de todas as coisas, como o Senhor deixou relatado para cada um de nós, para que nós possamos nos guiar por meio das profecias e entender os momentos solenes e importantes que vivemos, ó Pai. Abençoa cada um de nós, Senhor, nesse estudo, que nós possamos continuar dedicando o nosso tempo para entendermos que o Senhor tem um plano para cada um de nós, que nós somos parte importante nesse plano também para levar essa mensagem de salvação, de liberdade, de amor a outras pessoas que ainda não conhecem. Fica com cada um de nós, abençoe a nossa semana, que possa ser uma semana abençoada na Tua companhia. Em nome de Jesus. Amém. 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 Que o Senhor vos abençoe e uma feliz semana a todos. Gostei da vossa participação. A ver se na próxima semana continuamos assim, tá? Vamos abrindo os microfones e participando. Um abraço a todos vocês.